Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico. Essa é a aula de número 40 e hoje nós vamos falar sobre polimorfismo, que é mais um assunto sobre herança e orientação a objetos. Se a gente pegar novamente esse diagrama de classes que nós criamos em aulas passadas, nós fizemos uma classe aluno, uma classe professor que estende da classe pessoa, ou seja, a classe pessoa é a classe mãe ou a classe pai das classes aluno e professor. E para essas classes, a classe aluno tem os seus atributos, que seriam o cursos e notas. O professor também tem seus atributos específicos, como departamento, nome do curso, salário. E a classe pessoa tem alguns atributos que são comuns a ambas as classes, tanto aluno quanto professor, que são os atributos nome, endereço, telefone e CPF. E cada classe, aluno, professor e pessoa podem ter seus métodos também, como por exemplo, a classe aluno pode ter o método calcular média, verificar aprovado, e a classe professor pode ter o método calcular salário líquido, que é para calcular o salário do professor. A ideia do polimorfismo, se a gente for pegar o significado da palavra poli, que seria muitos, e morfismo, que vem de forma, ou seja, muitas formas, significa que uma coisa aqui no Java pode ter muitas formas. Nesse caso, são os métodos. Nós já vimos, se eu não me engano, foi aqui na aula 33, sobre carga de métodos e construtores, nós já aprendemos uma forma de polimorfismo, que é o polimorfismo em tempo de compilação. Nessa aula 33, nós criamos vários construtores com diferentes parâmetros e criamos métodos com o mesmo nome, mas com tipos e quantidade de parâmetros diferentes ou tipo de retornos diferentes também. Isso se chama o polimorfismo, ou seja, muitas formas para o mesmo método, ou nesse caso construtores também, que seria o polimorfismo em tempo de compilação. Quando a gente está estudando na faculdade essa questão de Java, orientação a objeto, o assunto que é mais focado da parte do polimorfismo é o polimorfismo em tempo de execução. Ou seja, se eu chegar e declarar um método, obter etiqueta de endereço na classe pessoa, declarar o mesmo método, obter etiqueta de endereço do aluno e obter etiqueta de endereço do professor, todos eles com a mesma assinatura, ou seja, com o mesmo tipo de retorno, a mesma quantidade, tipo de parâmetros e o mesmo nome do método. E se eu chamar esse método para 3 instâncias de tipos diferentes, uma instância do tipo pessoa, uma instância do tipo aluno, uma instância do tipo professor, o que acontece com esses métodos? Qual que é o resultado? E é exatamente isso que é a ideia do polimorfismo, que nós vamos ver agora na prática como funciona. Com o Eclipse aqui aberto, eu vou pegar todos esses da aula 38, mas antes eu vou criar aqui uma classe teste do pacote da aula 40. Já vou deixar aqui o public static void main e eu vou clicar aqui em finish e pronto, eu tenho aqui um teste. Agora eu vou pegar o aluno, pessoa e professor da aula 38, vou copiar e vou colar aqui dentro do pacote da aula 40. Ele já copia, já acerta aqui direitinho o nome do pacote pra gente, como eu já mencionei em outras aulas. Vamos começar aqui criando, antes da gente fazer qualquer mudança nas classes aluno, pessoa e professor, eu vou começar criando aqui, ó, pessoa, new pessoa. Vou fazer o mesmo com aluno. Vou colocar aqui também, ó, pessoa, aluno. A gente aprendeu que por causa da herança nós podemos fazer isso, Só que aqui na hora de instanciar, nós instanciamos aluno e pessoa, professor, que vai ser uma instância da classe professor. Então, nós temos aqui, a gente não está colocando nada, não está setando atributo, não está setando nada. Só para a gente ter isso aqui, para a gente começar a nossa aula. Eu vou voltar aqui agora na classe pessoa e vou criar um método public string obter
etiqueta endereço. Digamos que essas classes serão usadas por um sistema para poder retornar e imprimir aquelas etiquetas do envelope. Então, no caso da pessoa, eu simplesmente vou retornar o endereço, tá? Que seria aqui o endereço, ele já é do tipo string, como a gente tem aqui. Então, eu só retorno o endereço aqui para a classe pessoa. Eu vou setar aqui, olha, pessoa.set endereço vai ser rua 1, número 1. Vou botar coisas bem simples aqui, tá? Só pra gente ver o que acontece. Vou colocar aqui aluno e professor também, só que o aluno mora na rua 2, número 2, e o professor mora na rua 3, número 3. E o que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer um sysout, systemout println, de pessoa.obter etiqueta de endereço. Vou chamar o mesmo método para todas essas três instâncias dos objetos. Então, nós temos aqui também o aluno.obter etiqueta e o professor também obter etiqueta. Com isso, eu vou vir aqui e vou pedir para executar esse programa, que ele coloca aqui rua 1, rua 2, rua 3, exatamente o que nós setamos para cada instância dessas três classes, pessoa, aluno, professor. O que aconteceu aqui? Eu tenho a classe pessoa, que tem esse método obter etiqueta de endereço. Eu tenho a classe aluno, que estende a classe pessoa, ou seja, por causa da herança, o aluno, mesmo ele não tendo, tá vendo que aqui ele não tem aquele método de obter etiqueta de endereço? Por causa da herança, ele vai passar a ter acesso a esse método. E a mesma coisa com o professor. O professor também está estendendo a classe pessoa, e aqui a gente pode ver que não tem aquele método obter etiqueta de endereço. Tá uma classe que não tem. Por conta da herança também, o professor tem acesso àquele método, e por isso que quando a gente pede para imprimir, ele só vai retornar o que a gente setou de endereço. Agora, eu vou sobreescrever esse método da classe pessoa. Vou pegar aqui, olha, a mesma assinatura, vou jogar aqui na classe do aluno. Por que acontece isso? Na parte da herança, a classe mãe ou a classe pai pode ter definido um método, porém pode ser que na classe filha, nesse caso da classe aluno ou professor, eu queira mudar o comportamento que eu herdei da classe mãe ou da classe pai. Então, nesse caso, eu vou modificar um pouquinho aqui esse método. O que eu vou fazer aqui é uma string S e vou colocar aqui, olha, endereço do aluno. Vou fazer uma quebra de linha, botar 2 pontos. Na verdade, eu vou deixar só aqui 2 pontos espaço. E eu vou fazer vou concatenar, né? Eu vou adicionar mais o endereço. Aí aqui, como a gente já viu em aulas passadas, eu posso utilizar tanto this como get endereço ou super get endereço, que tanto faz. E eu vou retornar essa string com o endereço do aluno. Se vocês verem aqui no Eclipse, o NetBeans também vai ter algo parecido. Aqui tem um triângulozinho bem do lado da declaração do método. Tá vendo que o Eclipse está mostrando um tooltip aqui pra gente, que é um overrides, e aí ele põe obter etiqueta de endereço da classe pessoa do pacote da aula 40. Ou seja, eu estou sobrescrevendo, eu estou sobrepondo esse método e estou modificando o comportamento dele. Aqui da classe pessoa, eu só vou retornar o endereço. Na classe aluno, eu estou colocando endereço do aluno. Vou fazer uma coisa bem similar aqui na classe do professor. E aqui vou colocar endereço do professor. E eu vou deixar aqui também para obter o endereço. E no caso, se eu chamar uma instância da classe pessoa, ele simplesmente retorna endereço.
Se eu chamar esse método de uma instância da classe aluno, ele vai chamar esse método e vai fazer o output aqui, a saída do endereço do aluno. E a mesma coisa com o professor. Quando esse método for chamado a partir de uma instância da classe professor, ele vai fazer o output, a saída, como endereço do professor. Se eu voltar aqui no teste novamente, vocês estão vendo que essa foi a saída só de declarar aquele método, né, o obter etiqueta de endereço na classe pessoa. Se a gente executar de novo esse método, olha que legal. Como essa pessoa, new pessoa, é uma instância da classe pessoa, ele chamou esse método aqui da classe pessoa, que foi simplesmente a saída do endereço comum. Como aqui eu chamei o método a partir de uma instância da classe do aluno, ele já fez a saída aqui endereço do aluno, ele já chamou esse método com o endereço do aluno. E a mesma coisa aconteceu aqui com o professor. O set endereço está setado aqui também, então tem aqui, porém o obter etiqueta de endereço da classe professora, que a gente fez a sobrescrita, já fez aqui também a saída com endereço do professor. E exatamente isso que é o polimorfismo. Todas essas classes, são 3 classes, aluno e professor estendendo de pessoa, a gente fazendo aqui a sobrescrita desses métodos na classe aluno e professor. Na hora de chamar, ou seja, o compilador do Java vai saber apenas em tempo de execução, que a gente chama de runtime, que essa instância aqui, esse aluno é do tipo pessoa, porém a instância do tipo professor, e aqui a variável professor é do tipo pessoa, porém a instância do tipo professor. E na hora de chamar, o compilador vai saber exatamente de qual classe chamar aquele método. E é exatamente isso o conceito de polimorfismo em tempo de execução. Vamos ficando por aqui hoje. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Caso você queira, ao final desse curso, obter o certificado ou então tirar dúvidas no fórum, basta se inscrever no loiane.training e se cadastrar no curso, é totalmente gratuito. Para quem quiser se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam, se você curtiu essa aula, de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!